Glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estar aqui com vocês, aleluia! No final deu tudo certo, amém? Glória a Deus, muito obrigada, viu, pastor? Deus abençoe. Já foram falados aí para vocês, né, que o nosso voo foi cancelado. E aí eu falei, não, então, já que ficou para mais tarde... não tem problema, eu me arrumo e do aeroporto a gente vai direto para a igreja. E aqui estou eu para adorar Jesus com vocês. Muito obrigada pelo carinho de estar aqui com vocês nessa noite. Para mim é um prazer poder falar do amor de Deus e contar para as pessoas o milagre que Ele tem feito na minha vida. Amém? Antes de entrar no testemunho, eu quero ler uma palavra que está lá em João 3,16. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Vamos ler a palavra do Senhor. Toda honra e glória seja dada a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Pai maravilhoso. Deus maravilhoso. João 3,16. Vamos ler a palavra de Deus? Todos nós juntos? Em uma só voz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por esse amor. Você pode glorificar e exaltar o nome dEle. Oh, Pai maravilhoso, obrigada, Jesus, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Jesus, pelos livramentos que o Senhor nos deu no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu estou aqui diante de Ti para Te dizer, Senhor, eis-me aqui nessa noite. Usa a minha vida neste lugar. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te exalto, que tudo o que eu venho dizer aqui venha do coração do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. E como nós acabamos de ler em João 3,16, que Deus, Ele nos amou, porque Deus nos amou de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Outras versões vai dizer para que não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor entregou o seu único filho para que eu e você nos tornasse filhos dele também. Amém? E olhando para esse amor tão lindo que é o amor de Deus para conosco, eu sempre digo que se eu andasse de joelhos o resto da minha vida adorando ao Senhor Jesus sem parar, eu não pagaria o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu não pagaria o que Jesus tem feito a cada dia na minha vida. Eu não pagaria. Hoje eu quero contar a minha história para vocês. Eu sei que o tempo está um pouco puxado, né, devido ao imprevisto. Eu vou tentar ser breve, mas amanhã nós estaremos aqui de novo, né, pastor? E você está convidado para estar aqui novamente. E eu terei um tempo maior para contar com mais detalhes para vocês. Amém? Eu falo que tudo começou com a separação dos meus pais. Né? Muitas pessoas na época, no ano de 2008, viram passando repetidamente nos jornais a matéria, a notícia, de onde uma menina de apenas 12 anos foi encontrada em um cativeiro na cidade de Goiânia. É uma história muito triste, irmãos, de muito sofrimento, né? E eu falo que tudo começou com a separação dos meus pais, porque meus pais se separaram, na época eu tinha menos de 7 anos de idade, eu era muito pequenininha. E quando os meus pais se separaram, os filhos ficaram ali no meio daquela divisão, daquele casamento. Minha mãe foi para um lado, meu pai foi para o outro, e nós, os filhos, ficamos divididos, né? Lembro que o tempo foi passando, a minha mãe mudou para um bairro mais distante, nós ficamos lá com meu pai. Ficamos naquela, né? Quando perguntaram para a gente com quem dos dois que nós queríamos morar, se era com meu pai ou com a minha mãe,
Se a gente pudesse responder de fato o que queríamos, eu mesma responderia aos meus pais assim, ó. Os dois. Eu quero os dois. Mas eu não tinha essa escolha. Afinal de contas, eles estavam divorciando, separando, cada um seguindo a sua vida para lados diferentes. E aí a gente ficou ali no meio daquela divisão, onde nós sofremos muito. Gente, eu não sei quem é pai, filho de pai e mãe separado aqui, mas é um sofrimento tão grande que só quem passa sabe. É uma dor tão grande de saber que os pais se separaram. Nossa, é terrível. E quando a minha mãe se mudou do mesmo bairro que a gente morava, nós ficamos com o nosso pai. O tempo foi passando. Eu tinha ali 9 para 10 anos de idade, mais ou menos. Somente eu mudei para a casa da minha mãe, fui morar com ela, num barracãozinho de 2 cômodos, de aluguel. E ali naquele lugar a gente passou por muitas dificuldades financeiras. Passamos um tempo muito difícil, uma prova, meu Deus do céu. E nesse tempo difícil que nós estávamos vivendo, ao ponto de faltar as coisas dentro de casa, a gente conheceu uma mulher. Essa mulher vivia uma vida totalmente diferente da nossa realidade. Ela era uma mulher muito rica, casada, mãe de 3 filhos, uma empresária bem-sucedida. Conhecemos essa mulher através de uma tia minha que na época trabalhava para ela, na casa dela. E nós fomos ali conhecendo melhor aquela mulher, ela foi conhecendo a gente. Até que um dia ela pede a minha mãe para que eu vou para a casa dela passar uma semana ali. Eu fui estar ali aquela semana, foi muito bom, viu? Fui bem cuidada naqueles dias. Mas passados aqueles dias, quando foi para ela me devolver para minha mãe, ela pediu a minha mãe para que eu fosse morar com ela. E ela prometeu à minha mãe que me daria uma vida melhor. Ela prometeu para minha mãe que me daria um futuro melhor. Ela prometeu à minha mãe que me daria bons estudos, me daria uma formação, que cuidaria de mim como se eu fosse a filha dela. E a minha mãe, pensando no melhor para mim, me deixou ir morar com aquela mulher. Eu fui. Morei um tempo ali, 2 anos da minha infância, morei com aquela mulher. E eu posso dizer para a igreja que os 6 primeiros meses de vida dentro daquela casa foram muito bons. Eu fui bem tratada. Mas passado isso, aquela mulher começou a se transformar em uma pessoa que eu não conhecia. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo que não era normal. Começou a me bater, a me machucar, a me punir, ao ponto de me torturar e me manter num cativeiro, aonde o Brasil pôde ver no dia 15 de março de 2008. Coloca para mim a primeira imagem aqui no telão, por favor, o pessoal verem como que eu fui encontrada no dia 15 de março de 2008. Olha lá, olha essa imagem, irmãos. Uma menina, uma criancinha, eu tinha 12 anos nessa época. Ela me prendeu nessas escadas, era quase 8 horas da manhã. Irmãos, tudo ruim que aquela mulher fazia comigo, daqui a pouco eu vou citar algumas coisas que ela fazia, algumas torturas. De tudo ruim que ela fez, eu falo que ela fez uma coisa boa por mim. As escadas sempre era o último lugar que eu ia, depois de passar aquela sessão de torturas. Eu me lembro que ela me colocava de castigo, de frente para a porta de um banheiro. E ela vinha com um livro nas mãos, colocava em minhas mãos. Ela vinha com aquele livro nas mãos, colocava em minhas mãos e colocava para eu ler aquele livro. Eu tinha que ler ele em voz alta. Eu não entendia por que eu tinha que estar ali. Eu tinha acabado de voltar de uma sessão de torturas, por que eu ainda tinha que estar naquele castigo? Aquela época eu não entendia muito bem por que eu tinha que estar ali. Hoje eu entendo, sabia? Hoje eu entendo perfeitamente. Porque tudo na vida tem um propósito, né? É verdade. Tudo na vida tem um propósito. E ali, naquele castigo, eu ficava com aquele livro nas mãos, lendo.
Hoje eu sei e entendo que aquele castigo ele era para o meu bem. Sabe por quê? Porque o livro que ela usava para colocar em minhas mãos para me ler, na capa dele havia um nome escrito bem grandão assim, ó. Bíblia Sagrada. Gente, aquela mulher me torturava, fazia tudo isso, colocava presa nas escadas, fazia todas aquelas atrocidades, e no final de tudo pegava a palavra de Deus e falava: toma, vai ler. Lê em voz alta, porque se eu passar aqui perto eu quero ouvir o que você está lendo. Ela não queria saber o que eu estava lendo, ela só queria saber que eu estava lendo. Ela não queria entender o que eu estava lendo, ela só queria de fato saber que eu estava lendo alguma coisa. E eu sempre digo que mal ela sabia que o livro que ela usava para colocar em minhas mãos para me ler falava de um Deus vivo. Aquele livro fluía palavras de vida eterna. Aquele livro falava de um Deus que cura, de um Deus que muda histórias, de um Deus que transforma vidas. Aleluia. Naquele livro dizia em João 3,16, como acabamos de ler, que Deus, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Então, ainda que eu viesse morrer nesse cativeiro, a palavra de Deus me garantia em João 3,16 que eu, Lucélia, alcançaria a eternidade. Aleluia. E eu aprendi a orar lendo a Bíblia. Por isso que eu falo que aquele castigo, ele mudou a minha história. Eu aprendo a falar com Deus. E nesse dia que ela me prende nessas escadas, 15 de março de 2008, era quase 8 horas da manhã, quando ela me colocou ali, tinha um relógio na minha frente como aquele, e eu conseguia ver a horas. Todas as vezes que ela me prendia nessas escadas, eu olhava para ver a horas que era. E quando ela me soltava, eu olhava para ver a horas que eu fui solta. Nesse dia não foi diferente. Ali eu fiquei, como vocês estão vendo, em cada mão minha tem uma corrente passada com uma escada. Era uma escada que tinha acesso à parte superior daquela cobertura que morávamos. E ali ela me colocava com as mãos para cima. Em cada mão minha havia uma corrente passada com a escada e trancada com um cadeado. Nas duas mãos tem essa corrente passada na escada e trancada. Na boca tinha uma mordaça me impedindo que eu gritasse ou que eu falasse ou que eu pedisse socorro. Tinha uma mordaça com um pedaço de pano velho, mais ou menos desse tamanho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com um esparadrapo. Assim ela me deixou, 15 de março de 2008, acorrentada e amordaçada, sem direito de me soltar e sem direito de gritar por socorro. E assim eu fiquei. Nessa posição aí eu abaixo a minha cabeça e eu durmo. Durmo mesmo, igreja, durmo de verdade. Dormi pendurada nessas escadas. Era quase 8 da manhã. Ali eu dormi e tirei aquele sono longo, profundo. Quando eu acordei muito assustada, sentindo muitas dores no meu corpo, nas minhas pernas, nos meus braços. As minhas mãos que estavam levantadas, elas formigavam. Eu acordo ali e olho para o relógio marcava quase 10h22 da manhã, quase 10h30 já. 10h22 da manhã, aquele relógio marcava, tinha aí já quase 2h30 que eu estava nessa posição. Aí vocês imaginam só a dor que eu senti no meu corpo, irmãos. Com as mãos ali para cima, as minhas mãos incharam e elas formigavam. Já deu cãibra? E na hora que está voltando começa a formigar? Pois é, ficava formigando as minhas mãos. Ali naquele momento, às 10h22 da manhã, sentindo todas aquelas dores, eu não sabia a hora que aquela mulher voltaria para me tirar daí. Ela me prende, me acorrenta e vai trabalhar. Eu não sabia a hora, não sabia. Eu sabia que ela voltaria, mas não sabia a hora. E eu sentindo todas aquelas dores, eu decidi falar com Deus naquele dia. Eu fiz uma oração ao Senhor. Lucélia, como você orou? Você estava presa. Sim, as mãos estavam presas e me impediam de ajoelhar para orar. A minha boca também estava tampada, me impedia de falar com Deus em voz alta. Mas o meu pensamento
ele não estava preso. O meu pensamento não estava preso. E ainda bem que o Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos. E naquele dia eu falei com Jesus em pensamento. Eu me lembro que eu olhava para o céu, assim onde eu ficava era aberto, né? Eu conseguia ver o céu. Ia com as mãozinhas para cima, eu olhava para aquele céu e eu falava com Deus naquele dia. Eu falei com Deus da forma mais simples do mundo. Falei com o Senhor, dizendo para Ele assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Senão, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. Eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. E ali eu fechei meus olhos e dormi de novo. Parecia assim que eu tinha levado um sono de umas 2 horas, 3 ou mais. Parecia que eu tinha dormido demais. E quando eu acordei naquele lugar, que eu olhei para aquele relógio, ele marcava 10h25 da manhã. É como se o tempo tivesse parado. Apenas 3 minutinhos haviam passado. A voz de uma mulher começa a gritar o meu nome na porta. Eu escuto aquela porta abrindo e aquela mulher entra correndo. E quando ela vê essa cena, ela grita: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olho para o lado, nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero. Meu corpo, ele tremia, eu tremia nessas escadas. Eu senti muito medo naquela hora, igreja. E quando ela gritou, outros policiais entraram atrás dela e eles ficaram de frente para mim, como vocês estão. E ali naquele lugar, quando ela tira aquela mordaça da minha boca, ela já chegou tirando aquela mordaça da minha boca. A primeira reação que eu tive foi mandá-los embora. E eu dizia: vai embora daqui, eu não chamei vocês aqui. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Por que eu disse isso? Porque a empresária dizia: o dia que você denunciar, ou até mesmo o dia que você vier sair dessa casa, eu vou matar seu pai, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar os seus irmãos, e por último eu vou te matar. Foram quase 2 anos de sofrimento. Foram quase 2 anos ouvindo aquela mulher dizer que ia matar minha família. E com isso, o que aconteceu? O medo, ele entrou dentro do meu coração. Eu fui tomada pelo medo. Eu tinha muito medo. Então eu não tinha coragem de denunciar. Eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de contar para ninguém. Porque na minha cabeça ela poderia matar os meus pais. E eu preferi calar. E eu sofri quase 2 anos da minha infância nesse lugar. Calada. Sem gritar por socorro. Oportunidades eu tive várias. De denunciar, de fugir. De contar para alguém. Mas o medo me fez calar. E por isso eu sempre digo: não permita que o medo entre no seu coração. Porque o medo nos para. O medo nos faz calar, nos impede de avançar. O medo pode até nos matar. E Satanás, ele veio para isso mesmo, né? A palavra de Deus vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu quero te lembrar que um dia Jesus também veio.
E Ele veio para dar vida e vida com abundância. E Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou com você. Aleluia. O Senhor é conosco todos os dias das nossas vidas. E ali naquele momento, enquanto eu falava para eles ir embora, a policial começou a dizer: calma, Lucélia, calma, calma. Eu preciso que você fique calma. Porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Irmãos, ela disse isso. Quando eu dizia: vai embora, não foi eu que chamei vocês aqui. Ela disse: calma, calma, Lucélia. Foi Deus quem mandou a gente aqui. Ali naquele momento, irmãos, eu pude contemplar a existência de Deus. Ali naquele momento, eu pude contemplar a existência do meu Pai. E o meu grito mudou. Eu olhava para o céu, aquele céuzinho que eu tinha olhado, aquele pedacinho de céu que eu tinha olhado, clamando a Jesus naquele lugar, há 3 minutos atrás. Eu olho novamente após 3 minutos, 10h25, 10 e pouco. Eu tinha olhado, já contemplando a existência do Senhor. Ali eu pude contemplar a existência do meu Pai para comigo. E eu gritava ali, com as mãozinhas ainda presas nessas escadas, olhando para o céu. Eu gritava: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Jesus me ouviu, Jesus me ouviu. Deus existe, Deus existe, Deus existe. E eu gritava, e aquela policial olhava para mim e falava assim: Deus existe, Ele mandou a gente aqui, mas eu preciso que você fique calma, porque nós vamos fotografar, nós vamos filmar, porque ninguém lá fora, Lucélia, vai acreditar nisso que nós estamos vendo. E ali eles fizeram todo o procedimento. E quando aquela policial me tirou dessas escadas, ela me abraçou. E no abraço dela eu pude sentir um amor muito grande. Irmãos, era um amor que envolvia a minha vida. Envolvia a minha vida naquele abraço. E não bastou eu apenas sentir o abraço. Ela sussurrou no meu ouvido e ela disse para mim, em voz alta, ali pertinho do meu ouvido, eu escutei ela falando: filha, eu te amo. Irmãos, eu nunca vi aquela mulher, nem o nome dela eu sabia. Eu só sabia que ela era uma policial porque eu havia lido no papel, porque nem fardada ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei, entendo que era o meu Senhor dizendo: filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui com você. O Senhor estava ali. Porque se o Senhor não estivesse ali, hoje eu não estaria aqui. Deus estava ali soprando vida sobre mim. O Senhor permitiu que acontecesse o que aconteceu, mas o Senhor tinha um propósito. Deus tinha um propósito em tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Satanás olhava e falava: torturada, amordaçada, aprisionada, vive em cativeiro. Mas Jesus também olhava para mim e falava: é filha, é amada, é princesa, é improvável, mas é minha, é obra-prima minha. Aleluia. E ali eu permaneço abraçada com a policial, saio andando pelo cativeiro, começo a mostrar as torturas que a mulher fazia comigo. Irmãos, pelo amor de Deus, tem hora que eu olho e eu falo: Senhor, como que eu dei conta de passar por tudo isso? Como que eu suportei passar por tudo isso? É só Jesus, meus irmãos, é só Jesus. E ali naquele momento, eu abraçadinha com ela, eu saí andando pelo cativeiro, comecei a mostrar as torturas, citar elas. Aí eu fui diante do tanque, assim, o tanque de lavar roupas, e mostrei para ela, falei: olha, nesse tanque, aquela mulher enchia ele de água, amarrava as minhas mãos para trás com uma corda, pegava a minha cabeça e enfiava dentro daquela água, ficava segurando a minha cabeça enfiada dentro da água. Quando ela via que eu não tinha mais força para aquilo, que eu já estava afogando, ela me tirava, eu dava aquela respirada, de repente ela enfiava a minha cabeça de novo, fazia isso, ficava fazendo isso por várias vezes, me afogando naquele tanque. Tinha uma máquina que dava choque do lado do tanque, e por muitas vezes ela me dava choque com aquela máquina. Tinha uma porta de madeira que tinha acesso a um banheiro, e naquela portinha de madeira ali, estava tudo sujo de sangue, assim, ó, escorrido.
A policial perguntou: o que é isso? Eu disse: nessa porta, ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e prendia um por um dos meus dedos nessa porta. Como assim? Ela fechava a porta nos meus dedos. Coloca para mim a segunda imagem, por favor. Aí vocês vão ver algumas marcas da época. Olha as minhas unhas como estavam quando saíram de lá. Todas as minhas unhas foram arrancadas. Todas elas caíram e nasceram. Muitas vezes eu perdi a noção de quantas vezes nasceram. Caíram e nasceram. Olha as minhas mãos machucadas. Isso aí era marteladas que ela dava nas minhas mãos. Os meus joelhos machucados. Isso era martelada que ela dava nas minhas mãos. A minha língua é assim até hoje. A minha língua é mutilada. Porque ela apertava a minha língua com alicate. Ela pegava alicate de eletricista e apertava a minha língua, saía puxando a minha língua presa naquele alicate. Aquela mulher cortou um pedaço da minha língua com tesoura. Irmãos, pelo amor de Deus, como que um ser humano faz isso com a criança? Meu Deus, quanta crueldade! Aquela mulher pegava pimenta, malagueta e passava nos meus olhos. Passava as pimentas nos meus olhos, enfiava a pimenta dentro do meu ouvido, enfiava a pimenta dentro do meu nariz, da minha boca, passava a pimenta no meu rosto. Aquela mulher pegava colher, esquentava no fogão. A hora que a colher ficava laranjada, de tão quente que a colher estava, ela pegava a colher, enfiava dentro da minha boca e queimava a minha língua. Aquela mulher, ela me enforcava com cordas. Eu presa nas escadas daquela forma que vocês viram, ela vinha com sacolas e colocava na minha cabeça e amarrava a ponta da sacola, ia colocando assim, ó, sacolas e amarrando a ponta, para eu perder o ar. E eu ficava ali me debatendo com falta de ar. Irmãos, eu tenho uma cicatriz nas minhas costas, onde ela enfiou um salto nas minhas costas. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, onde ela pegava o ferro de passar roupa, ligava na tomada. E quando ele estava bem quente, ela vinha com aquele ferro passando em mim e queimando. A minha pele ia grudando naquele ferro. Uma vez aquela mulher me deu 70 pauladas na cabeça. 60 na nuca e 7 no estômago. A gente olha para isso e fala: poxa, 70 pauladas, misericórdia. Não é possível. Irmãos, quem bate, esquece. Mas quem apanha não esquece não, viu? Eu fui obrigada a contar uma por uma daquelas pauladas. Eu nunca me esqueci desse número de pauladas. A minha cabeça ficou enorme. Os meus olhos ficaram roxos, esbugalhados para fora. A minha cabeça ficou cheia de hematomas. Ficou a coisa irreconhecível. Meu nariz ficou torto, minha boca ficou torta. Eu achei que nunca mais eu ia voltar ao normal. Nunca mais. Aquela mulher deixava dormir no chão frio como esse aqui. Eu deitava naquele chão para dormir sem nenhum lençol para cobrir com aquela roupa. Eu deitava no chão ali, ó, dormia das 2 da manhã até 6 da manhã, dormia 4 horas por dia. Por isso que eu dormi pendurada nas escadas, porque eu tinha muito sono. Eu não dormia, era só 4 horas que eu podia dormir. 6 horas eu tinha que estar de pé de novo para poder ir fazer o serviço da casa. Aquela mulher, ela me dava fezes de cachorro para comer. Tinha um cachorrinho naquela casa, todas as fezes que aquele animal fazia eu tinha que comer. Toda a urina que ele fazia no chão eu tinha que me ajoelhar e lamber. Se ela achava barata andando pela casa, ela pegava a barata, enfiava na minha boca e fazia eu comer. Aquela mulher determinava: você vai ficar tantos dias sem tomar água. Eu tinha que ficar. Quando eu sentia sede, eu fazia xixi no balde e bebia minha própria urina. Ela determinava: você vai ficar tantos dias sem tomar banho. Eu tinha que ficar. Tantos dias sem escovar os dentes. Eu tinha que ficar. Tantos dias sem comer. O maior período que ela me deixava sem comer era 3 dias. O dia que eu fui liberta pelos policiais, completava o 3º dia em que eu não me alimentava. Irmãos, misericórdia. É só Jesus mesmo. Aquela mulher, ela abusava de mim sexualmente. Mas chegou o dia em que o Senhor Jesus, Ele colocou um ponto final nesse sofrimento. Chegou o dia em que o Senhor disse: chega, acabou, e Deus me tirou dali. Ainda com vida,
para a glória dele. O Senhor me tirou dali com vida para a glória do Senhor. E Deus me fez tantas promessas lindas. E uma delas é que Ele me usaria as nações, nos 4 cantos dessa terra, para ganhar almas para Ele, para que outras vidas fossem curadas através da minha vida. Então Deus, Ele tinha um propósito. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor tem um propósito. Irmãos, eu não entendi o porquê que aquele voo foi cancelado. Mas quando eu saí daquele aeroporto, que eu fui para casa, o Senhor me respondeu o porquê que ele foi cancelado. E eu entendi perfeitamente. Foi necessário. Eu recebi uma ligação, aonde se ela tivesse feita para mim, a hora que eu estivesse lá em cima, meu celular não tocaria. E eu não saberia que eu estava colocando dentro da minha casa uma pessoa que estava querendo destruir a minha vida. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele me mostrou. Meu celular tocou e essa pessoa fez uma ligação para uma outra pessoa e não percebeu que fez uma chamada dupla, colocou eu na ligação. E eu escutei toda a conversa. Essa pessoa estava dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, enquanto eu ia vir pregar aqui. Eu cheguei em casa, falei, eu agradeço. Pode ir embora. Deus me deu um livramento. A gente não entende o que poderia acontecer enquanto eu estivesse aqui. Porque o que foi falado naquela ligação é muito sério. Então eu vi o cuidado de Deus nisso, irmãos. Eu vi o cuidado do Senhor comigo, com a minha família. Porque se aquele telefone toca, eu não ia ver. Eu estaria nas alturas, o meu telefone não chamaria. E eu tirei de dentro da minha casa hoje uma pessoa que estava me matando pelas costas sem eu ver. Então Deus, Ele é fiel. E eu louvo a Deus que Ele fez desse jeitinho. Glória a Deus, aleluia. Então, pessoal, Deus, Ele tinha um propósito nesse cativeiro. Deus, Ele permitiu passar. Deus, Ele permitiu, mas uma coisa o Senhor não permitiu: que o diabo tirasse a minha vida naquele lugar. Porque Ele tinha um propósito. Aleluia. Porque Deus sabia que no dia 7 de setembro de 2024 eu estaria na IBN Renovo, falando para você que Deus existe, Deus cura, Deus transforma, Deus muda histórias. Que o Deus que mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua. Que o Senhor que transformou meu pranto em alegria, Ele quer transformar o seu também. Que o Senhor que me curou, Ele quer curar você também. Aleluia. Irmãos, eu prometo que amanhã eu conto esse testemunho com mais detalhes para vocês, tá bom? Mas vamos dar uma acelerada, porque olha a hora. Eu saí daquele lugar, fui para um abrigo. Do abrigo eu fui adotada por uma outra família. Deus é tão lindo, preparou um casal de pastores para cuidar de mim, para me adotar. Eu mudei para Minas Gerais, fui morar com a pastora Ezenete. Pastora Ezenete, né, conhecida no Brasil inteiro pelo seu ministério de intercessão. Quantas vidas, né, passam por ela e são curadas para a glória de Deus. Deus usou a vida da pastora Ezenete, do pastor Marcos, o esposo dela, e eles me adotaram. Mudei para Minas, fui morar com aquele casal de pastores, e ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, e através da vida deles, o Senhor curou a minha vida. Eu fui curada naquele lugar. Eu fui curada. Deus restaurou os meus sonhos, Deus mudou a minha sorte, Deus sarou todas as feridas que eu carregava em mim, tanto na alma como física. Eu ainda carrego algumas marcas, mas essas marcas eu olho para elas e vejo as marcas do meu milagre. Elas não doem mais, foram curadas, são cicatrizes que foram saradas. Ali um dia existiu uma ferida que doía,
mas foi curado. Glória a Deus por isso. Então são as marcas do meu milagre. Aprenda a olhar para as suas cicatrizes com um olhar de amor, olhar de cura. Jesus me curou. As marcas do meu milagre. Pare de olhar para as marcas que você carrega como marcas de sofrimento. Olhe para elas com um olhar de gratidão. Deus me curou. Aleluia. E aí, meus irmãos, Deus me curou ali na Estância Paraíso, em Belo Horizonte. Após um período que eu estava lá, 9 meses, eu já chamava a pastora Zenete de mãe, o esposo dela de pai, pedia a minha mãe Zê para voltar para Goiânia, para a casa do meu pai biológico. Ela foi orar, foi buscar em Deus se era realmente para ser dessa forma. E eu creio, Deus dizendo sim para ela, me autoriza a voltar para Goiânia. Cheguei em Goiânia, fui procurar uma igreja, fui servir ao Senhor. Comecei a congregar no Ministério Esperança Assembleia de Deus. Nessa igreja eu fui batizada nas águas aos 13 para 14 anos de idade. 14 para 15 anos surgiu um sonho lindo no meu coração. Sabe o que era esse sonho? Casar e ter uma família. Irmãos, como eu sonhava em casar. Aquilo que o diabo roubou de mim na infância, que foi a destruição no casamento dos meus pais, era o meu sonho na adolescência. Ter um lar, ter uma família, ter filhos. E eu com 14 anos de idade, se me perguntasse, por que você quer casar? Eu dizia, porque eu quero ter uma família. E o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. E o dia que eu tiver os meus filhos, eu não vou dar meus filhos para ninguém criar. Eu sonhava com esse lar, com essa família. Deus me deu meu ministério com 17 para 18 anos. O Senhor começou a me levar em muitos lugares para contar esse testemunho de cura e superação, para que outras pessoas também fossem curadas. O Senhor começou a me usar. Glória a Deus por isso. Com 19 anos, Deus realizou o meu maior sonho, que era de casar. Para a glória de Deus, eu casei com meu marido. No dia 27 de fevereiro de 2015. O ano que vem nós completamos 10 anos de casados. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois que eu casei, eu queria ter filhos. Eu não podia gerar filhos. Mas Jesus disse, pode sim, eu vou te dar filhos. Aí está a minha família. Olha como esse Deus que nós servimos é lindo. Olha lá minha família, meu esposo que está me acompanhando. O meu filho maior, o Miguel, completou 8 anos, dia 4 de setembro. 8 anos do meu primeiro milagre. Está aí o Miguelzinho. O Mateus, nosso segundo milagre. Mais um presente de Deus para nós. Completou aí 6 aninhos, dia 10 de julho. E o nosso caçulinha, o Marcos, que está no meu colo, que completou 1 aninho, dia 18 de abril. Deus é muito lindo. Olha aí a família que o Senhor me deu. Irmãos, ontem eu disse isso numa igreja. Eu quero dizer aqui para vocês. Eu, Lucélia, tinha tudo para estar jogada em uma das calçadas de Goiânia. Suja. Usando drogas. Me prostituindo. A vida me ofereceu essas coisas. O meu passado quis me levar para essas coisas. Hoje eu poderia estar em uma calçada das ruas de Goiânia. E aí os crentes, né, que vai lá pregar Jesus para aquele povo, levar uma comida, levar uma coberta. Quando perguntasse para mim assim, por que você está nessa vida? Eu olhar e falar, porque quando eu era criança, eu fui torturada. Uma mulher destruiu a minha infância. A minha mãe me deu para outra pessoa criar. Meus pais separaram. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu poderia. Mas eu escolhi, porque a vida é feita de escolhas. Eu escolhi, quando alguém olhar para mim, eu disse, eu sou a menina que foi torturada, mas hoje eu sou uma mulher que Deus mudou a minha história. Aleluia! Eu tive a oportunidade de ser essa pessoa, mas eu escolhi vencer. Eu escolhi vencer. Irmãos, tem gente que quer receber bênção sentado no banco.
Tem gente que quer receber bênção deitado na cama. Tem gente que quer receber bênção só no joelho. Ei, tem coisas que você tem que correr atrás, irmão. Você tem que agir. Oração. Ora e age. Ação. Age. Não fica esperando que Deus vai descer do trono maravilhoso dele para vir cá e falar: toma a casa, toma o carro, toma a família, toma isso. Vai atrás, meu irmão, corre. Vai atrás, porque o Senhor vai abrindo as portas. Abre uma porta, abre outra porta e vai abrindo as portas para você. O espiritual é com o Senhor, mas aqui na terra é com a gente. E o Senhor vai fazendo, movendo as coisas ao nosso favor. Deus foi movendo as coisas ao meu favor. Olha que marido bonito que Deus me deu, né? Né, Guilherme? Glória a Deus. Olha que maravilhoso. Olha que filhos que o Senhor me deu. Tanto que meus filhos é lindo. Deus, isso é o Senhor. Graças a Deus, é uma família linda. Meus filhos são saudáveis para a glória do Senhor. Tenho a minha vida hoje. Então isso tudo é o Senhor quem faz. Por quê? Porque um dia eu escolhi viver o extraordinário. Escolha viver o extraordinário. Escolha viver as coisas que Deus tem para você. Escolha. Em nome de Jesus. E eu falo que o maior segredo da minha vitória chama-se perdão. Perdão, irmãos, é o segredo, é a chave da minha vitória. É o perdão. Como assim? Eu perdoei a mulher que me torturava. Eu perdoei a empregada que sabia e não fazia nada. Eu perdoei a minha mãe que separou do meu pai. Eu perdoei a minha mãe que me deu para outra pessoa criar. Eu perdoei as pessoas que eu precisava perdoar. Perdoei de verdade, irmãos. Perdoar não é esquecer, não. Isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor, isso é cura. Aleluia. Porque se perdoar fosse esquecer, eu mesma seria uma que chegaria aqui e falava: irmãos, aconteceu um negócio, eu não lembro o que foi, porque eu perdoei. Eu esqueci. Deus é tão lindo que não permite a gente esquecer. Por quê? Para testemunhar. Para que outras vidas sejam edificadas. Então eu lembro do que aconteceu. Volto lá por onde eu passei, pelo vale que eu enfrentei, mas não dói mais. Não dói mais, porque foi curado. Glória a Deus por isso. Então sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Quer viver milagres? Quer viver milagres? Perdoe. Perdoe. Ah, Lucélia, quem? Perdoe seus ofensores, perdoe quem te magoou, perdoe seu marido que te entristeceu, perdoe a sua esposa que te magoou, perdoe os seus filhos que não te obedeceram, perdoe a sua mãe que te abandonou, ou seu pai que falou alguma coisa que te ofendeu. Perdoe, libera perdão para essas pessoas, porque na medida que perdoares, serão perdoados. Lá em Marcos vai dizer: na medida que perdoares, serão perdoados. Se nós não perdoamos, nós retemos as bênçãos de chegar na nossa vida. Deus tem tanta bênção para nos entregar, mas quando nós decidimos olhar para aquilo que o outro fez, ah, mas a minha mãe, olha o que a minha mãe fez comigo. Ah, mas o meu marido, olha o que ele fez. Ah, mas a minha amiga, ela sentava na mesa junto comigo, da minha casa, olha o que ela fez comigo. Perdoe. Porque quando nós decidimos olhar para o erro do outro, é como se a gente olhasse e falasse assim: Senhor, não precisa do que o Senhor tem para mim, não. Eu não perdoo fulano, o que o Senhor tem para mim também eu não preciso. É como se você estivesse falando isso para Deus. Você não quer viver as bênçãos que Deus tem para você quando você não perdoa. Você está tirando Deus de cena da sua vida. Porque a falta do perdão, irmãos, a falta do perdão nos afasta da presença de Deus. Você começa a se tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa fria, uma pessoa que não pode falar nada, que está espinhando, sabe? Mas Deus, Ele te quer pertinho dEle. Por isso que Ele nos ensina. Ele nos ensina, enviou o seu Filho por amor a mim e a você. E Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. É Jesus na cruz do Calvário. Olha o que Cristo passou. E mesmo assim, Ele perdoou.
Então, se Jesus perdoou meu irmão, quem é eu e você para não perdoar os nossos irmãos, né? E aí a palavra de Deus vai dizer que se nós não perdoamos o nosso irmão, nós não amamos. Quando a gente não ama, a gente não perdoa. Quando eu não perdoo, não amo. Então esse negócio como é que é? Jesus se entregou na cruz por amor. E antes de morrer, as últimas palavras que ele disse foi perdão. Então o perdão e o amor, eles andam juntos. Ah, ok. Aí o Senhor fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí quando na palavra de Deus fala que se eu não perdoo, não amo a Deus. Uai, como assim? Deus é tudo na minha vida. Agora essa mulher veio lá de Goiânia para vir falar que eu não amo a Deus? Só porque eu não perdoo meu pai? Não sou eu, a palavra de Deus diz lá em João. Como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Como que você é capaz de amar a Deus que você não está nem vendo e está odiando seu pai que você está vendo, está odiando a sua mãe que você está vendo, está odiando o seu esposo que você está vendo e tem capacidade de amar o Senhor? A palavra de Deus diz que não é possível. Se você não ama, você não tem capacidade de amar a Deus. E o perdão é um ato de obediência. E a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é a chave da vitória. Ah, mas a palavra de Deus diz também lá em Mateus 5:23, que a nossa oferta não vale a pena para Deus se nós não perdoamos. Uai, Lucélia, eu sou dizimista e ofertante fiel, como que é esse negócio aí? A palavra de Deus diz, projeta para mim, Mateus 5:23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai lá primeiro pedir perdão para o teu irmão, e depois voltando faça a tua oferta. Então até para nos ofertar na casa do Senhor, nós já temos que ter perdoado. Mas Lucélia, como que eu vou fazer? Eu preciso ser dizimista, eu preciso ser ofertante, porque a palavra de Deus diz que é para mim devolver o meu dízimo, a minha oferta para o devorador não entrar na minha casa. Como que eu vou fazer se eu não perdoo? Você vai perdoar, irmão. Você vai perdoar, você vai aprender a perdoar. Por quê? Porque você precisa dizimar, você precisa ofertar, mas o Senhor quer que você faça isso com alegria no seu coração. Com alegria. Faz com alegria. Em nome de Jesus. Repita comigo assim, ó. Perdoar é libertar o prisioneiro que sou eu. É isso. Perdoar é libertar o prisioneiro que é você, que somos nós. Quando eu não perdoo o meu marido, eu vou para a prisão. No mundo espiritual, viu? Quando eu não perdoo a minha mãe, eu vou para a prisão. Quando eu não perdoo os meus ofensores, os meus inimigos, eu vou para a prisão. Você quer viver prisioneiro? Eu um dia estive prisionada no mundo espiritual e no carnal. É horrível viver em cativeiro. É horrível. Nessa noite eu quero orar por você. Se você precisa dessa cura, desse milagre, que é o perdão, meu irmão, Jesus está aqui e Ele pode curar você. Mas perdoar é uma decisão. Tem gente que, eu senti que eu perdoei. Não, para com isso que você não está sentindo nada. Perdoar não é sentimento, não tem nada a ver. Perdoar é decisão. Está doendo, mas eu decido, eu perdoo meu pai, eu decido perdoar minha mãe, eu decido perdoar os meus inimigos, eu decido, porque minha luta não é contra carne nem sangue, a minha luta é contra principados e potestades. Então eu decido perdoar quem me ofendeu. Perdoe. Irmão, sabe o que eu desejo para aquela mulher que me fez isso? Que Jesus alcance ela. Eu desejo que Jesus alcance a vida dela.
Que Jesus mude ela, que ela venha reconhecer Jesus como seu Salvador, que ela venha viver para Jesus na terra e ir morar na glória comigo. Eu quero que ela tenha salvação, eu quero que ela vá desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dela, porque o mesmo Jesus que se entregou na cruz por amor a mim, que sou uma pessoa que nunca matei uma formiga, que nunca fiz mal a ninguém, se entregou na cruz por ela, que torturou uma menina inocente de 12 anos de idade. É isso. É sobre isso. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Você não pode sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Se coloque de pé. Vamos orar. E nessa noite, todo mundo é aqui da igreja, pastor? Ou tem visitantes? Mais ou menos? Tem alguns visitantes? Então eu quero dizer para vocês, amanhã tem culto, né, pastor? Começa às 18 e termina às 8. É igual lá na minha igreja. Começa às 18 e termina às 8, tá? Então é 2 horas de culto, meu irmão. Eu quero te encorajar a convidar alguém para vir para o culto amanhã, tá? Amanhã eu vou contar com mais detalhes para vocês. Às vezes você estava aí e falava, nossa, a fulana tinha que estar aqui para ouvir esse testemunho. Meu Deus, que bonito que Deus fez. Traz amanhã. Chama ela para vir amanhã. Chama ele para vir amanhã. Se você está aqui e seu esposo não veio, traz seu esposo amanhã, que amanhã eu vou fazer oração pela família, tá? Amanhã eu quero orar pela sua família. Amanhã é o culto da família, né, pastor? Amanhã é o culto da família. Então você vai trazer seu marido, seus filhos. Traga a sua família amanhã, que eu quero ministrar cura sobre a sua casa, tá bom? E traga alguém que você acha que precisava, alguém que você acha que precisa ter a sua fé edificada. Traz amanhã, tá bom? Se as cadeiras não der, nós arrumamos mais cadeira, né, pastor? Nós arrumamos, tá vendo? Então, vocês vêm amanhã e tragam alguém com vocês, tá bom? Para que mais vidas possam ser edificadas através daquilo que o Senhor fez. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua vida nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Enquanto a equipe de louvor vai estar adorando, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, Jesus, por mais um dia, por mais esse dia na Tua presença. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Pai, às vezes aqui nessa noite tem pessoas que não sabia, Deus, que a falta do perdão gerava tantas coisas em nós. Oh, Pai, mas o Senhor perdoa o tempo da ignorância, o tempo que nós não sabemos. E por isso o Senhor tem trazido pessoas para falar, para nos ensinar, Senhor, a cada dia sobre o Teu amor, sobre a Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos, Pai. Então, Senhor, nesta noite eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa visitar cada coração que aqui está. Que o Senhor venha curar a vida de homens e mulheres aqui nessa noite, assim como um dia o Senhor curou a minha vida, assim como um dia o Senhor mudou a minha história, Pai. Que o Senhor venha mudar histórias aqui nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, ensinar os Teus filhos a perdoar como um dia o Senhor me ensinou. Que o Senhor venha ensinar os Teus filhos a perdoar como um dia Jesus foi o nosso maior exemplo de perdão, é Jesus, Pai. Olha o que Jesus passou e mesmo assim Ele perdoou. Pai, nos dê a graça, Senhor, a graça de perdoar, a graça de pedir perdão, Pai. Nos dê humildade, Senhor, para reconhecer o nosso erro. Nos dê humildade, Senhor, para poder sabermos reconhecer e pedir perdão, Pai, quando necessário. Nos dê humildade, Senhor, para quando nós sabemos liberar perdão quando necessário. Deus, dá para nós um coração igual ao Teu, um coração que ama e perdoa verdadeiramente. Oh, papai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na IBN Renovo. Obrigada, Jesus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor me trouxe aqui na cidade de Cuiabá, Pai.
Deus, em nome de Jesus, obrigada pelo livramento que o Senhor deu para os meus filhos nesse final de semana. Obrigada, Jesus, pelo livramento que o Senhor deu para minha casa esse final de semana. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Oh, Deus, eu te adoro, eu te amo, Jesus. Obrigada pela oportunidade de estar nesta igreja para te adorar e exaltar o teu santo nome. Perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. É verdade, Senhor. Recebe agora, posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa sua vida entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa sua vida entregou. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por cada vida que aqui está. Deus, nessa noite, como profeta do Senhor neste lugar, eu quero profetizar sobre cada vida que aqui está. A mesma cura que me alcançou, a mesma graça que me alcançou, que mudou a minha história, Senhor. Deus, eu quero profetizar sobre essas vidas aqui nessa noite. Que o Senhor possa curar vidas aqui neste lugar, Pai. Assim como um dia o Senhor me tocou, o Senhor curou, o Senhor mudou as minhas vestes, o Senhor transformou meu pranto em alegria. Oh, Papai, muda histórias neste lugar, Senhor. Transforma vidas neste lugar. Restaura sonhos neste lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ensina os teus filhos a liberar perdão, a pedir perdão, como um dia o Senhor me ensinou, Pai. Pai, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, mas não é impossível, Pai, porque o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de perdão na cruz do Calvário. Pai, traz cura sobre essas vidas que aqui estão. Muda histórias aqui neste lugar, Pai. Assim como um dia o Senhor mudou a minha história, Pai. Visita famílias aqui neste lugar e muda a história. Restaura sonhos neste lugar. Transforma tanto em alegria. Em nome de Jesus, Pai, toda honra e glória seja para Ti. Visita essas famílias que aqui estão, Senhor. Que todo espírito de divórcio caia por terra nesta noite. Todo espírito de separação caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus, faça o Teu querer. Cumpre em nós a Tua vontade. Oh Deus, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? Oh, eu posso ver teus olhos. Eu profetizo a cura sobre esta igreja. Eu profetizo a cura sobre a sua casa, mulher. Eu profetizo a cura sobre a sua mente. Deixa a sua mente renovada nessa noite. Em
nome de Jesus, eu profetizo a cura sobre a sua casa, homem, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Em nome de Jesus, seja revestido da glória do Senhor. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura cada coração que aqui está, papai. Cura, Senhor, traz cura, Senhor. Traz renovo, Jesus. Muda histórias de vidas aqui neste lugar, como o Senhor mudou a minha um dia, Pai. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o teu santo nome neste lugar. Aleluia. Nessa mesma unção, nesse mesmo Espírito, eu queria convidar, se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para o Salvador, que é Jesus. Você que ainda não confessou com a sua boca que só Jesus pode salvar a tua vida. Só Jesus é o Salvador. Você que ainda não declarou com seus lábios para Jesus escrever o seu nome no livro da vida, eu te convido, você que quer fazer essa oração nessa noite, a vir aqui. Vem aqui pertinho de mim, eu quero orar por você. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e vem aqui na frente para me orar por você. Oh, papai, toda honra e glória seja dada a ti, Jesus. Talvez você está aqui e por motivos da vida, coisas, situações que você passou, você até já entregou sua vida para Jesus um dia, mas por coisas que você enfrentou no seu passado, você acabou saindo da presença de Deus. Você acabou se afastando do caminho do Senhor. Vem aqui na frente renovar a sua aliança com Jesus hoje. Temos alguém que quer fazer essa oração nessa noite, que quer aceitar Jesus pela primeira vez, ou que quer renovar a sua aliança com o Senhor. Vem aqui para me orar por você. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, eu quero dar um abraço em você. Eu quero profetizar a cura do Senhor na tua vida hoje. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu santo nome. Tem mais alguém que quer acompanhar a irmã nessa noite? Você que quer confessar com sua boca que Jesus é o Salvador, ou você que quer renovar a sua aliança com Cristo hoje, volta para o Senhor nessa noite. Vem aqui, deixa eu orar por você junto com a igreja. E Jesus disse: aquele que me confessar em público, eu o confessarei diante do meu Pai. E Jesus disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, Jesus. E Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aleluia, Jesus. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Aleluia, Jesus. Estende as suas mãos para cá. Vamos orar pela irmã Thalita nessa noite. Com as suas mãos de abençoar. Fique com as suas mãos estendidas sobre a vida dela e vamos abençoar a vida dela nessa noite. Mas antes de nós orarmos, Thalita, junto com toda a igreja, repita essa oração comigo nessa noite. Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Caminha comigo, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu reconheço
o Senhor Jesus como meu Senhor, único, suficiente, Salvador da minha vida. Aleluia! Há festas nos céus, há festas nos céus. Oh Jesus, obrigada pela vida da Thalita, Senhor. Cobre a vida dela com teu sangue. Livra ela do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre ela com teu sangue, Pai. Guarda a entrada e a saída da tua filha, Deus. Livra de todo mal tudo aquilo que leva o nome da Thalita, Senhor. Deus, e como ela mesmo disse, escreve mesmo o nome dela no livro da vida. Caminha com ela todos os dias da vida dela, Senhor. Eu repreendo todo ataque das trevas contra a tua vida, Thalita. Você é princesa, você é amada, você é escolhida do Senhor. E o Senhor te diz nessa noite que não abre mão de você, Thalita. Eu não abro mão de você. O Senhor não abre mão dos teus sonhos. O Senhor não abre mão da promessa que Ele te fez. Em nome de Jesus, que a cura do Senhor alcance você nessa noite, Thalita. Em nome de Jesus, você é uma mulher vitoriosa. Você é uma mulher separada, escolhida do Senhor. E o Senhor não abre mão de você, Thalita. Há festas nos céus nessa noite pela sua rendição ao Senhor. Oh Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, pela vida da Thalita. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, Jesus. Doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Aleluia, Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada por essa oportunidade. Pode se assentar, igreja, o pastor vai nos abençoar. Pastor Domingos. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa oportunidade. Quero agradecer aqui a presença dos meus amigos Guilherme e Vanessa. Deus abençoe eles que são lá da IBN Tijucal. Tá certo? Deus abençoe. Convidei eles para vir aqui hoje. Já fiz amizade em Cuiabá, pastor. O povo abençoado é o povo cuiabano, né? Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela oportunidade, pastor, de estar aqui. E amanhã, tamo junto. Ela mandou sentar e eu mando levantar. O problema do voo foi pra gente ter 2 horas de adoração. Glória a Deus. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e gloriosa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês e todo o povo do Senhor, em todos os lugares da terra, no nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amanhã estamos de volta.